A paz do Senhor Jesus. Amém. Convido a você neste momento se colocar diante dos seus pés. Nós estamos chegando ao término de mais um ano. Se você fazer uma retrospectiva da sua vida, das nossas vidas, quando olharmos desde o primeiro dia desse ano até esse dia de hoje, quantas vezes você pensou, nós pensamos que nós não iríamos conseguir, nós não iríamos avançar, mas a mão de Deus, a mão de misericórdia, de amor, de paz, de esperança esteve e está sobre nós, nos deu condição de avançarmos, de seguirmos em frente. Então hoje você tem, eu tenho, nós temos um motivo muito grande de celebrar, e celebrar a vida, celebrar a graça, o amor, a paz e a misericórdia do Senhor. Porque se nós chegamos até aqui é porque verdadeiramente o Senhor tem estado comigo e com você, com a nossa casa, com a nossa família. Quantos embates nós enfrentamos no decorrer desse ano, quantas lutas, quantas adversidades, quantas portas se fecharam, quantas portas se abriram, quantas novas amizades se fizeram, quantos novos amigos e amigas que se foram, mas eu e você estamos aqui. Estamos aqui, estamos vivos para agradecer a esse Deus maravilhoso que tem cuidado e cuidará de nós. Na sua folhinha aí tem um versículo que está em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 8 e 10, que diz bem assim: agradeçam a Deus, o Senhor, anuncie a sua grandeza e cantem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Fale dos seus atos maravilhosos. Tenha orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. E fique alegre o coração de todos os que adoram ao Senhor. Aqui o livro de Crônicas não fala para nós fazer grandes coisas, para falar eloquente, falar bonito, mas fala uma coisa: fala daquilo que Deus te fez. E o que é que Deus tem feito na minha, na sua vida? Não dá para contar. São coisas maravilhosas. São coisas grandiosas, são coisas que o homem não faz, que a tecnologia não faz, que a ciência não faz. Só Deus pode fazer. E o que tem feito na minha vida, só nos colocar de pé para agradecermos ao Senhor. Fechamos nossos olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nós queremos te adorar. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer a Deus, porque aquele sacrifício vicário, sacrifício substituto, sacrifício ao qual era para nós sermos sacrificados naquela cruz, mas o Senhor foi aquela cruz em nosso lugar, Senhor, derramando sangue inocente para nos alcançar, para nos comprar, Senhor, por um alto preço, o preço do sangue, o preço da vida de Jesus na cruz, por favor. Te louvamos porque sem a cruz, seu sacrifício, nós não poderíamos estar aqui, Senhor. Te bendizemos, ó Pai, porque, Senhor, a cela contrária que era contra nós, o Senhor cravou naquela cruz, a cela da morte, nos trazendo vida e vida e abundância. Senhor Deus, nós te bendizemos, ó Pai, te agradecemos por grandes são as maravilhas, os feitos do Senhor na nossa casa, na nossa família. Louvamos porque nós podemos nessa manhã de quarta-feira expressar nossa gratidão, nosso louvor ao Senhor e testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Louvamos por cada vida aqui presente, por cada lar aqui representado, por essa empresa, ó Pai, pelos colaboradores, pelos administradores dessa empresa, pelos donos, Senhor. Te louvamos porque é daqui que traz sustento em muitas casas, em muitas famílias, ó Pai. Somos gratos ao Senhor por essa porta que o Senhor tem se abrido para nós. Te louvamos, Senhor, porque nesta manhã de quarta-feira, Senhor, o primordial aqui é o Senhor. Porque se não for o Senhor, nós não estaríamos aqui, nós estaríamos em outro lugar, estamos aqui por causa do Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque grandes são as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por isso nós estamos alegres, felizes, ó Pai, porque nós servimos ao Deus que tudo pode, que tudo opera, que tudo crê, Senhor. Continua conosco, ó Deus. Perdoa nossas falhas, nossas imperfeições, nossos pecados. Nos sustenta a cada tua presença, nos dê a cada condição de prosseguir em fé, caminhando, Senhor, não pelo aquilo que vemos, mas pelo que cremos. E nós cremos na tua palavra diz que nós podemos fazer as coisas do Senhor. Seja conosco, ó Deus, manifesta mais uma vez o teu poder aqui neste lugar, aqui neste culto, ó Deus, faça-se presente, opera, Senhor, curas, milagres, maravilha, faça o teu querer em nós estamos disponíveis para o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Faça o sinal, por gentileza. Aplauda o Senhor bem forte aí no seu lugar. Vamos se assento, glorificando o nome de Jesus. Escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar e levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu confio em ti. Diga isso mais uma vez. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Escutas quando eu clamo, e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Se você confia, declare bem forte. Confio em ti. Declaramos essa manhã, Deus. Eu creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh, meu Deus, eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Eu creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh, meu Deus, nós declaramos essa manhã, tu és a vida. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Exaltado Santo pra sempre. O seu povo
mais necessária pra te descrever. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras, Deus. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Aleluia. Tu és santo, Deus. Será que ele pode aplaudir o Senhor bem forte no seu lugar? Glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o seu nome, Deus. Glória a Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva da tua presença, Senhor. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Você pode declarar isso nessa manhã? Tua presença. Diga mais uma vez que é santo, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo, és bem-vindo. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. É só a tua glória, Deus. A tua glória, Senhor. Seja entronizado nesta manhã, Deus, aqui neste lugar, na nossa vida, na nossa história, na nossa casa. Senhor, iremos ouvir a tua palavra nesta hora. Pedimos que mais uma vez o Senhor fale conosco através da vida do teu filho, através da vida do teu servo. A nossa alma tem fome, tem sede da tua palavra. Queremos não só ouvi-la, mas também queremos sentir a tua palavra em nós, para que assim ela nos impulsione e nos dê força para colocar em prática na nossa vida. Que não sejamos apenas ouvintes, meros ouvintes, mas queremos praticar a tua palavra, que é santa, que é viva, que é forte, que é poderosa. Por isso nós clamamos, Deus, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Aplauda o Senhor bem forte. Vamos receber o pastor David. Muito bom dia, meus queridos. Privilégio muito grande poder estar com vocês nessa celebração, nessa manhã, onde nós agradecemos a Deus pelo término deste ano. Eu quero compartilhar com os amados apenas um versículo do Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 36. Evangelho de Marcos, capítulo 5, o versículo 36, e nós então entendermos e tirarmos algumas coisas daqui para a minha vida e para a sua vida. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de número 36, diz assim, é uma fala de Jesus Cristo:
não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Mais uma vez, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Eu creio que essa palavra se aplica também nesta manhã para a minha vida e para a sua vida. O que está acontecendo aqui para nós entendermos essa fala de Jesus para esse homem, o dirigente da sinagoga, que está vivendo um momento também tão desafiador, que deixa o coração tão apertado, como talvez eu e você tenhamos vivido ou estejamos vivendo no término desse ano. Com certeza, como foi dito desde o início dessa celebração, talvez eu e você já enfrentamos alguns momentos no decorrer desse ano que nos faz repensar algumas coisas para o término desse ano. Talvez eu e você vivemos algumas coisas que olhar com uma boa perspectiva ou olhar com um olhar otimista para o ano de 2026 seja um pouquinho desafiador. É isso que esse homem chamado Jairo está vivendo. No momento onde ele precisava acalmar o seu coração, ele começa a se permitir atender a outras vozes, escutar outras vozes. E aí Jesus, vendo aonde aquilo poderia dar na vida de Jairo, Jesus traz essa palavra para ele: ignore essas outras vozes, não tenha medo, creia somente. É a palavra que alcança o meu coração e o seu coração nesta manhã. Não tenha medo, creia somente. Não tenha medo, tenha fé. Por que nós podemos afirmar isso para a minha vida e para a sua vida? Como isso pode ser verdade para nós no sequenciar do término deste ano, no término dessa semana, e um vislumbrar sim, com perspectivas otimistas, o ano de 2026. Não ter medo, mas ter fé. O texto começa dizendo que Jesus estava perto das regiões ali do Mar da Galileia, fazendo as suas viagens, suas idas e vindas, curando, pregando, ensinando, ministrando. E o texto vai dizer que em um determinado momento, quando Jesus estava com a multidão, atendendo a multidão, o Jairo chega. O Jairo é um grande homem da sociedade. O Jairo é um grande líder. O Jairo é uma grande pessoa. O Jairo é um bom cidadão. O Jairo é uma pessoa que todo mundo conhece. E o Jairo chega dizendo: Senhor, eu tenho um problema. Eu estou com uma situação desafiadora. Eu tenho uma filha que está lá com 12 anos e essa filha está enferma à beira da morte. Eu sei quem o Senhor é, eu sei o que o Senhor pode fazer, eu já vi, eu já ouvi, eu já testemunhei, eu já busquei tudo quanto é recurso, eu já fui a médico, eu já falei com amigos, eu já fui atrás de pessoas, eu já fui fazer tudo que eu pude fazer, mas nada disso resolveu. Nada disso curou minha filha, nada disso botou minha filha em pé, nada disso tirou esse aperto do meu coração, nada resolveu o meu problema. Então eu estou aqui, Senhor, eu estou me colocando aos teus pés, e o texto diz que Jairo chega, se dobra diante dos pés de Jesus, apresenta o seu problema para Jesus. E aí o versículo 24 desse texto, depois você pode ler, se você tiver com a sua Bíblia aberta, depois você pode ler. O versículo 24 desse texto diz que depois que Jesus ouviu essa história de Jairo, depois que Jesus recebeu esse derramar de Jairo, essa abertura do coração de Jairo, o versículo 24 diz que Jesus foi com ele. E essa talvez seja a primeira lição para a minha vida e para a sua vida. Como eu disse, nós estamos terminando o ano. E com certeza, eu e você já falamos dos nossos desafios, falamos dos nossos sonhos, falamos dos nossos projetos, falamos das nossas decepções, falamos das nossas angústias para inúmeras pessoas. Talvez para os nossos superiores, talvez para os nossos colegas de trabalho, talvez para os nossos amigos lá fora. Contamos como estão os nossos filhos, como estão as nossas esposas, os nossos esposos, a nossa casa, a nossa finança. Mas o desafio desse texto é falarmos para Jesus. Porque o texto vai nos dizer que quando nós falamos para Jesus, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, Ele, diferentemente do ser humano, não é aquele que dá um tapinha nas costas e te diz: Deus abençoe e vai em paz. Ele não é aquele que olha e diz assim: meu amigo, cada um tem seus problemas, a vida é difícil para todo mundo, bora lá, vamos seguir, cada um no seu quadro. Não. O texto está nos dizendo que nós servimos e nós temos sobre nós um Deus Todo-Poderoso, que quando eu e você abrimos o nosso coração, quando nós choramos aos seus pés, quando nós nos derramamos diante dele, ele vai comigo e com você. Os irmãos amigos conseguem imaginar o que é isso? O
Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ouvindo a mim e a você, a minha súplica, a sua súplica, a nossa angústia, o temor do nosso coração, parando tudo para ir comigo e com você. E o que isso significa para mim e para você? O fato de Jesus ir comigo e com você nos mostra que Ele é um Deus que tem poder e tem compaixão. O fato de Jesus ir comigo e com você demonstra que não tem caso perdido, não tem problema sem solução, não tem muralha intransponível, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus que se interessa. A nossa dor dói no peito de Jesus, a nossa angústia incomoda Jesus, a nossa tristeza deixa Jesus preocupado com a minha caminhada e com a sua caminhada. Então, todas as vezes que eu e você apresentamos a nossa vida, todas as vezes que eu e você nos colocamos diante de Jesus, Jesus olha para mim e para você e Ele diz: eu sei como isso está na sua vida, eu sei o quanto isso é pesado, eu sei o quanto isso te incomoda, eu sei o quanto é desafiador. Agora tem uma coisa, parafraseando Jesus, Ele diz: fica tranquilo, porque eu vou com você, e quando eu vou com você, agora essa carga é minha, e quando eu vou com você, agora essa dor é minha, e quando eu vou com você, essa muralha agora sou eu quem vou fazê-la, você passar. E quando eu vou com você, não existe portas fechadas, não existe problema sem solução, não existe causa perdida, não existe nada que colocará limite na minha vida e na sua vida, porque o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, está indo comigo e com você. Esse é o primeiro desafio desse texto para mim e para você, porque nós vamos chegar lá na frente, no término desse texto, onde sim, nós continuaremos ouvindo vozes que tentarão nos afastar dos pés de Jesus, mas se nós tivermos essa convicção, nada vai fazer com que pereçamos, nada vai nos fazer trazer de volta um olhar pessimista, porque lá atrás, eu e você corremos para Jesus e nós falamos para Ele, e quando nós falamos para Ele, Ele vai comigo e com você, e quando Ele vai comigo e com você, nós experimentamos, testemunhamos o sobrenatural, os milagres, as bênçãos, o favor de Deus, a graça de Deus sobre mim e sobre você. Jesus vai com Jairo. Jesus continua querendo ir comigo e com você, mas para que Ele vá comigo e com você, eu e você precisamos nos aproximar dEle, eu e você precisamos ir até Ele, eu e você precisamos dizer: Senhor, o término desse ano está desafiador, mas Senhor, o término desse ano está abençoador. Senhor, eu estou pesado, Senhor, eu estou cansado. Independente da nossa situação, o que eu e você precisamos fazer é ir até Jesus. Se nós queremos o melhor para o próximo ano, vamos até Jesus. Se nós queremos continuar como as coisas estão, indo de vento em popa, muito bem na minha vida, na sua casa, na sua família, vamos até Jesus. Se nós não suportamos mais, se nós achamos que está no limite, se nós achamos que não damos conta, se nós achamos que foi pesado, e nós não estamos com uma boa perspectiva, com ânimo, com coragem, com disposição, com encorajamento para o próximo ano, vamos até Jesus. Independente de como nós estamos, independente do que nós estamos enfrentando, o desafio desse texto é ir até Jesus. Porque quando nós vamos parar lá no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus vai dizer para mim e para você o seguinte: que sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Então, sim, sem Jesus o próximo ano é extremamente desafiador. Sim, sem Jesus os próximos minutos, milésimos de segundos, são extremamente desafiadores para mim e para você, porque eu e você somos pó e ao pó nós retornaremos. Mas quando Jesus vai comigo e com você, nós veremos milagres, nós veremos o sobrenatural, nós veremos portas se abrindo, nós veremos maldições caindo, nós veremos a ação de Deus na minha vida e na sua vida. E o desafio desse texto é para o próximo ano, para o próximo dia, para os próximos minutos, para o seu próximo. Leve Jesus com você, vai até Jesus, que Ele vai com você também. O texto continua e a história vai sequenciar. Jesus agora está indo com Jairo, ouvindo um pouco mais a sua lamúria, ouvindo mais a sua situação, entendendo um pouco mais o que estava acontecendo, acalmando o coração de Jairo, trazendo essa paz ao seu coração, que é isso que Jesus faz quando Ele vai comigo e com você. Vai acalmando o nosso coração, vai mostrando o que Ele pode fazer quando Ele se faz presente. Mas o texto diz que nessa caminhada do mar da Galileia até a casa de Jairo, nesse tempo em que Jesus e Jairo estão caminhando juntos, chega uma mulher. E essa mulher também enfrenta uma limitação na sua vida. O texto vai dizer que há 12 anos ela também enfrenta uma grande enfermidade. Enfermidade essa que roubou todas as suas saúdes,
enfermidade essa que levou todas as suas finanças, enfermidade essa que a deixou à beira da morte. E essa mulher, assim como Jairo, também sabendo quem era Jesus e o que Jesus pode fazer, o texto diz que essa mulher, ela chega até perto de Jesus, no meio da multidão, se embrenha no meio da multidão, e ela toca em Jesus. E o texto diz que quando ela toca em Jesus, instantaneamente ela é curada, ela é restaurada, ela tem a sua saúde de volta. Jesus, percebendo que dele saía poder, ele diz: alguém me tocou. E os discípulos dizem: Senhor, o senhor está de brincadeira. A multidão aperta o Senhor igual uma sardinha dentro da lata. Como nós vamos saber quem foi? Ele diz: não, porque eu senti que de mim saiu poder. E o texto diz que a mulher, então constrangida por causa dessa situação, se apresenta e diz: Senhor, fui eu. Porque tem 12 anos que eu não suporto mais a minha vida. Tem 12 anos que eu vivo como um cadáver ambulante. Tem 12 anos que eu estou sangrando sem parar. Tem 12 anos que eu não tenho dignidade na minha vida. Eu não tenho mais nada. E quando eu toquei o Senhor, eu instantaneamente fui curado. E Jesus puxa aquela mulher para perto, tem uma conversa com aquela mulher, nos ensinando uma outra lição. Quando nós levamos Jesus conosco, nas minhas tempestades e nas suas tempestades, os outros podem conhecer Jesus. Nas minhas dores, nas suas dores, os outros podem conhecer Jesus. Nos meus problemas, nos seus problemas, as outras pessoas podem testemunhar dos milagres de Jesus. Nas nossas angústias, Jesus pode ser apresentado para as outras pessoas. No meio das nossas tempestades, outras pessoas podem ser salvas por Jesus. Porque às vezes, queridos, nós achamos assim, os bambambãs. Ou às vezes nós achamos que Deus é uma coisinha bonitinha, que a gente pode guardar Ele numa caixa, que a gente pode guardar Ele no envelope, guardar Ele em qualquer lugarzinho, e a gente vai lá e abre, usa quando a gente quer e a gente guarda de novo. Não, não, não. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Esse texto nos ensina que quando Jesus vai conosco, Ele trabalha em mim, em você. Ele trabalha em mim, Ele trabalha através de mim, e Ele trabalha apesar de mim. Essa é uma das grandes verdades que esse texto nos ensina. O Jairo está levando Jesus, e Jesus está trabalhando na vida de Jairo. Jesus está encorajando Jairo, Jesus está fortalecendo Jairo, Jesus está animando Jairo. Mas Jesus também vai trabalhar através da vida de Jairo. Porque quando Jairo chega lá na casa onde sua filha está à beira da morte, se não a morte, a sua mulher duvida que a filha pode voltar à vida. Os discípulos precisam ainda aprender quem é Jesus. E quando Jesus chega lá, ele põe a multidão para fora e ele diz: venham, 2 discípulos comigo, venham, Jairo, venha sua esposa, e vocês vão testemunhar o milagre. Quando Jesus está comigo e com você, vai comigo e com você, Ele trabalha em nós e Ele trabalha através de nós. Mas Ele também trabalha apesar de nós. Jesus está indo com Jairo e Jesus para o que Ele está fazendo para atender essa mulher que não tinha nada a ver com a história de Jairo. Essa é uma das grandes verdades. O Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso, que está olhando sim a minha vida e a sua vida, quer abençoar a mim e a você, mas sim, também quer abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Então mais um dos porquês precisamos levar Jesus conosco. Talvez o fato de você levar Jesus para casa, os seus filhos estarão nos caminhos do Senhor. O fato de você chamar Jesus para a sua vida, o seu esposo, a sua esposa pode se render a Jesus Cristo, a sua casa pode servir ao Senhor, o seu futuro pode ser transformado. Esse é o desafio, porque quando Jesus vai comigo e com você, Ele trabalha em nós, através de nós e apesar de nós. Leve Jesus com você para mudar as coisas ao seu redor. Leve Jesus com você para transformar a sua casa. Leve Jesus com você para abençoar as pessoas que estão pertinho de você. Nas suas tempestades, nas minhas tempestades, nos nossos problemas, outras pessoas podem conhecer esse Deus Todo-Poderoso. Eu me lembro, rapidamente, quando nós trabalhávamos, quando eu estava na África como missionário, durante os 4 anos, nós éramos vistos como os vilões da história, porque éramos cristãos, eles eram muçulmanos, e enfim, as coisas não se dão muito bem, como vocês veem nas redes sociais. E todas as manhãs, ou às vezes várias vezes por dia, nós recebíamos na nossa casa, na aldeia, água e comida envenenada. E isso vinha todo dia, às vezes nós comíamos, às vezes nós estávamos ali na mesa, durante a refeição, a gente orava, e nós ouvíamos Deus dizendo para a gente: não come, não bebe. E a gente deixava aquilo no cantinho, e daqui a pouco aquilo ficava bem escuro por causa de
de um veneno que eles tinham colocado. E certa feita o feiticeiro entrou na nossa casa, no meio da aldeia, e ele invadiu a casa, foi lá para dentro, e ele disse: por que vocês não morrem? Por que vocês não morrem? E virou as costas e foi embora. E aí a comunidade veio dizendo: olha, ele fez isso porque tem mais de semanas que nós estamos mandando água e comida envenenada para vocês estão comendo, bebendo, e vocês não estão morrendo. Não somos super-heróis, não somos os bambambãs, não estou aqui para me promover. O fato é, quando Jesus está conosco, as outras pessoas podem testemunhar do que Ele pode fazer. E nós somos a feiticeira disso, nós não morremos porque nós servimos o Jesus que nós estamos pregando aqui para vocês. E pouco tempo depois o filho dele ficou doente por causa de enfermidade, e ele procurou tudo quanto é recurso, não deu jeito, até que ele, o que estava mandando veneno para nós, bateu lá na nossa casa e disse: eu preciso do Deus de vocês. O Deus de vocês é um Deus todo-poderoso que não deixa vocês morrer, Ele pode trazer meu filho de volta. E nós fomos lá, oramos, e Jesus levantou o filho daquele feiticeiro. Jesus curou o filho daquele feiticeiro. E aquele feiticeiro tomou sua decisão ao lado de Jesus. Quando Jesus vai comigo e com você, Jesus trabalha em nós, através de nós e apesar de nós. É um desafio para o nosso Deus. E aí sim, nós chegamos no término deste versículo, onde Jesus chega lá na casa de Jairo, e as pessoas dizem: Jairo, já era, meu amigo, não vai dar mais jeito não, esquece, sua filha já foi. Talvez para nós o contexto é: para com isso, larga esse negócio de igreja para lá, larga esse negócio de Jesus para lá, sonhar, ter perspectivas, ter um olhar otimista para o próximo ano. Eu não sei quais vozes eu e você estamos ouvindo, na verdade sei quais que eu ouço, mas não sei quais vozes você ouve. Eu não sei quais bocas estão sendo instrumento de Satanás na minha vida e na sua vida para tentar nos desanimar, para tentar nos desmotivar, para tentar nos fazer sair dos pés do Salvador. O fato é, no término de toda essa história, é onde, entre esse versículo que nós lemos, que Jesus diz para Jairo: ignore essas vozes, não tenha medo, tenha fé. Porque você foi lá, Jairo, você falou comigo e eu vim com você. E quando eu estou com você, você sabe o que eu posso fazer. Quando eu estou com você, eu vou trabalhar em você, através de você, apesar de você. Então, Jairo, este término de ano pode parecer desesperador, essa situação pode parecer desafiadora, isso parece ser intransponível, isso parece ser um problema sem solução, mas eu estou aqui. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Ignore essas vozes, não se preocupe, não permita-se se levar por esses pensamentos. Tenha medo, não tenha medo, tenha fé, porque eu, Deus Todo-Poderoso, estou com você. Assim, queridos, nós conseguimos olhar com um olhar otimista para o ano de 2026. Assim nós conseguimos olhar com um olhar otimista para o amanhã. Assim nós conseguimos olhar com um olhar otimista para o encerramento desse dia, onde nós vamos voltar para casa. Porque talvez você saiu de um lar problemático, talvez você está carregando dores, talvez você está carregando suas dificuldades, mas se você falou com Jesus, Jesus está intervindo, Jesus está tratando, Jesus está resolvendo. E é isso que Jesus diz para Jairo: ignore essas vozes. É o que Jesus diz para mim e para você: ignore essas vozes, porque Jesus caminha comigo e com você, porque Jesus ouviu o meu pedido, o seu pedido, porque Jesus sabe de como nós estamos, Jesus sabe como nós nos encontramos. Ele está comigo e com você, e quando Ele está comigo e com você, Ele diz: não tenha medo, tenha fé, porque eu, Deus Todo-Poderoso, estou com sua vida na palma das minhas mãos. Eu cuido de você, eu cuido da sua família, eu cuido do seu futuro, eu cuido dos seus sonhos, eu cuido dos seus planos, e o meu cuidar é o melhor cuidar. Eu faço o que os outros não podem fazer, eu resolvo o que os outros não conseguem resolver. Eu posso trazer de volta Jairo, e foi o que ele fez. Ele vai, ele ora, e a filha de Jairo volta à vida novamente. Não permita que os seus sonhos morram, porque Jesus está com você. Não permita que sua família morra, não permita que sua casa morra, não permita que nada venha se perder no término desse ano. Se Jesus está com você, Ele pode tratar todas essas situações. Não existe causa perdida, não existe problema sem solução quando Jesus está comigo e com você. Ele fez e continuará fazendo o impossível na minha vida e na sua vida. Então, em nome de Jesus, para mim e para você, para o término deste ano, que talvez mexeu com o nosso coração, para o término dessa semana, que talvez deixou a gente de cabelo em pé, a palavra de Jesus é: não tenha medo, tenha
tenha fé. Porque durante todo o ano você ouviu sobre Ele. Durante todo o ano você fez orações a Ele. Durante todo o ano você caminhou com Ele. Não tenha medo, tenha fé. Porque Ele está com a minha vida e a sua vida na palma de suas mãos. Ele está lá cuidando dos nossos. Ele está aqui cuidando dessa igreja. E quando Ele se faz presente, o impossível, o sobrenatural, o melhor, a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, vem, alcança a minha vida e a sua vida. Não tenhamos medo, tenhamos fé, porque nós estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso, autor e consumador da nossa fé, criador e sustentador de todas as coisas. Amém? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos deixa esse encorajamento. Graças nós te damos, Senhor, porque estamos terminando este ano e nós temos essa certeza de que o Senhor se faz aqui presente, Pai. O Senhor está nos ouvindo, o Senhor está nos acompanhando, o Senhor está nos sustentando e nós sabemos que quando o Senhor está conosco, coisas surreais acontecem, Pai. Essa é a nossa oração, continue conosco, que continuemos essa conversa, Senhor, que continuemos a abrir o nosso coração, que continuemos a nos colocar aos pés do Senhor, que continuemos a abrir o nosso coração para que o Senhor possa tratar, para que o Senhor possa resolver, para que o Senhor possa fazer o que só o Senhor faz, Pai, e para que nós venhamos a fechar os nossos ouvidos para tantas outras vozes, para tantas outras situações que nos tentam afastar do Senhor, nos tirar dos pés do Senhor. Que aprendamos, Senhor, a continuar descansando, que tenhamos fé e não medo, porque o Deus Todo-Poderoso está com as nossas vidas na palma de suas mãos. E assim nós somos gratos pelo término desse ano este que fomos sustentados pelo Senhor, dia esse que estamos sendo sustentados pelo Senhor, semana essa que estamos sendo sustentados pelo Senhor, e assim nós cremos que continuaremos para o ano de 2026 e te louvamos por isso, ó Pai. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito, Pai, continue conosco. Gratos somos porque experimentamos tudo isso no decorrer deste ano. Isso tem alcançado não somente essa empresa, as vidas aqui dentro, mas aqueles que estão em casa e aqueles que estão aqui ao nosso redor. Te louvamos por tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Um bom dia, em nome de Jesus.